Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá, combatentes do canal Arte da Guerra. Eu vou ler agora a nota que saiu do Ministério da Defesa com relação à matéria que saiu na revista Época, né, de 17 de janeiro. O nome da matéria é Os Abusos dos Soldados Brasileiros no Haiti. Tá? Foi publicada pela revista Época. Eu vou deixar aqui na descrição tanto a nota oficial da Marinha quanto a matéria da Época também. Então vamos ao texto da nota do Ministério da Defesa. Prezado editor, a respeito do artigo publicado na revista Época desta semana, Os Abusos dos Soldados Brasileiros no Haiti, o Ministério da Defesa, em nome dos mais de 37 mil militares que atuaram na defesa da paz naquele país, manifesta sua profunda indignação com o título e com o conteúdo do referido artigo. O jornalista Larry Hotter apresenta ilações e acusações levianas e inconsistentes, baseando-se em um trabalho acadêmico, que em sua metodologia apresenta entrevistas nas quais os entrevistados, sempre em terceira pessoa, simplesmente relatam que teriam ouvido de terceiros supostas denúncias, sem apresentar qualquer tipo de evidência. Ao longo dos 13 anos de missão no Haiti, não há registro de qualquer denúncia comprovada envolvendo militares brasileiros em casos de abuso ou exploração sexual durante a missão das Nações Unidas para estabilização no Haiti, MINUSTAH. A atuação dos militares brasileiros foi reconhecida e considerada exemplar pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Destaca-se que as Forças Armadas brasileiras sempre seguiram rigorosamente as normas e regras das Nações Unidas, inclusive no que se refere ao contato com a população local. Todos os contingentes foram treinados e orientados exaustiva e reiteradamente quanto à proibição de relacionamento e de comportamento abusivo contra civis durante a permanência no Haiti. Como resultado, não houve nenhuma ocorrência dessa natureza. A documentação existente, tanto no âmbito da Organização das Nações Unidas quanto da Justiça Militar do Brasil, pode facilmente confirmar o comportamento e o desempenho exemplares dos militares brasileiros. No âmbito da ONU, cabe destacar o relatório do Escritório de Investigação, Office of Internal Oversight Services, produzido em 2015, no qual não há, dentre os casos investigados, qualquer citação sobre o Brasil ter incorrido em casos de assédio e exploração sexual. No âmbito interno, o artigo Diagnóstico Penal Militar do Peacekeeper Brasileiro no Haiti, de autoria da promotora de Justiça Militar Naila Nassif Palma, apresenta um detalhado relatório, ressaltando que não há registro no sistema judiciário penal militar de investigação aberta para apurar notícia de conduta suspeita de abuso ou exploração sexual. O Brasil é reconhecido como referência internacional em termos de comportamento positivo nas operações de paz. A grande experiência do país qualificou as tropas brasileiras a atuarem no Haiti, o que rendeu e rende até hoje reconhecimento. Portanto, este ministério repudia veementemente qualquer tentativa de denegrir a atuação das Forças Armadas brasileiras, bem como a imagem dos seus militares. Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Defesa. Bom, dito isso, eu vou deixar o que eu falei, vou deixar tanto a nota do Ministério da Defesa quanto a matéria da Época está aqui na descrição. Mas eu queria colocar o seguinte, gente, duas coisas que eu preciso colocar. Em primeiro lugar, você não pode fazer uma matéria, como é o caso aí que foi colocado pelo Rotter, simplesmente baseado em depoimentos de terceiros, não dá. Eu venho de uma formação, tá? E todo mundo sabe que o canal prima por isso, de você ter que apresentar as evidências. Na Marinha a gente tem um ditado que você aprende no primeiro dia, quando você cruza o portão, tudo está escrito, tá? Tudo está embasado em alguma coisa. Por isso que aqui o canal é complicado, muita gente vem aqui e acaba não se adaptando, porque a gente faz tudo aqui, é baseado em documentação, em provas, em testemunhas, etc. Então, eu acho que o Larry Hotter devia ter ouvido o contraponto, ter feito uma pesquisa nesses órgãos que a nota oficial citou. Essa é uma coisa. Outra coisa que eu preciso colocar é o seguinte, gente. Infelizmente, notícia contra o Brasil rende. Se você pegar a televisão, vocês vão ver que o Brasil, eles sempre colocam assim, que o Brasil é o último colocado em alguma coisa. Que outro dia eu vi uma coisa interessantíssima, né? Que o PIB do Haiti cresceu mais do que o Brasil. Gente, o Haiti é um país tão pobre que se você asfaltar uma rua, já dá impacto no PIB deles.
Um país que nem o Brasil é enorme, continental, tá? 85% do território da Europa. Tudo aqui é mais difícil, pessoal. Agora a gente precisa ter orgulho do Brasil, nós precisamos entender o país, tá? Ver as coisas positivas, para depois começar, tá, a melhorar aquilo que não vai bem. Agora, se você só começar a colocar o que está errado, as notícias ruins, lógico que ninguém vai acreditar no país. Então, eu acho o seguinte, que esse tipo de notícia, né, como foi colocado, gente, o duro triste é o seguinte, né, se não são veículos que nem o Arte da Guerra, que promove, seus parceiros que promovem essas notas, todo mundo só ia ver a matéria do Larry Hotter e não ia ver nem a resposta e nem as explicações. Eu acho que é isso que cabe a gente fazer aqui. Se o Larry Hotter quiser realmente fazer, ele tem uma folha de serviços muito boa, aí tem um livro que ele lançou recentemente, aí, o Rondon, né? Mas se ele quiser fazer um trabalho bem feito, ele tem que olhar esses outros registros também. Bom, gente, e quem vai dar a dica de leitura de hoje é nada mais, nada menos que o ministro Sérgio Moro, né? Ele colocou o seguinte no Twitter dele: reclamei que faltavam livros sobre a experiência de missão brasileira no Haiti. Resultado, recebi de presente do ministro Luiz Ramos, né? Só adendo, o ministro Luiz Ramos, né? Só para recordar, é o ministro-chefe da Secretaria do Governo da atual administração Bolsonaro. Um bom livro. Estou lendo. Recomendo. Relatos e reflexões relevantes dos generais Heleno, Elito, Santos Cruz, Floriano, Paul Cruz, Ramos, Goulart, Pujol e Ajax. Então tá aqui o livro do Celso Castro e da Adriana Marques, tá? Vale a pena, eu já encomendei o meu e tem na Amazon. E aquilo que eu sempre falo, todas as vezes que vocês compram um livro na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. E essa aqui, gente, a indicação é do Sérgio Moro, né? Não dá para perder. Quer lembrar uma coisa, tá, gente? Além daqui na descrição, o Albert vai fazer uma matéria aí colocando essa nota do Ministério da Defesa. Vocês leem lá depois no Velho General, que é sempre mais completo. Ele dá uma apresentação gráfica muito boa para as matérias. E aí vocês aproveitam que estão por lá e vejam as outras matérias também do Velho General, que é fora de série. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Quero lembrar vocês que agora na quarta-feira nós vamos fazer um vídeo revelando a quantidade de inscritos do canal Arte da Guerra. Essa semana tem muita coisa boa, tá? Tem Coronel Montenegro, eu quero ver se eu consigo soltar o vídeo aí da espionagem de Israel contra o Hezbollah e vice-versa. Analisei os dois lados, porque aqui é torcida, né? O pessoal é fla-flu. Então tem gente que torce para os árabes, tem gente que torce para os israelenses. A gente não vê dessa forma, eu faço análises. Mas como eu sei que vai ter o pessoal dos dois lados, eu fiz 2 vídeos, cada um mostra as vantagens e desvantagens de um lado e de outro. Então a gente volta amanhã, sempre com responsabilidade e compromisso. Já no Brasil, pessoal. Até mais.